falar sobre alguns aspectos importantes a serem considerados ao se fazer ou se planejar a sucessão patrimonial. É bem verdade que a primeira pergunta que os nossos clientes fazem é: puxa vida, eu quero pagar menos impostos, e naturalmente essa é uma preocupação legítima e que tem que ser analisada. Entretanto, tem muitas outras questões e decisões a serem tomadas até antes. Eu vou colocar um primeiro ponto aqui, que é em relação ao acordo. Qual que é o acordo que se existe hoje na família em relação à transmissão de patrimônio? Quando a gente pergunta sobre o acordo para o nosso cliente, muitas vezes o cliente tem dificuldades em nos responder. Alguns chegam a dizer assim: poxa, a gente nunca falou sobre esse assunto em família. Então, muito antes da gente procurar lá o nosso advogado, o nosso contador, um especialista, é importante que você comece a conversar já dentro de casa sobre qual que é o acordo com relação à divisão do patrimônio, eventualmente das operações para as gerações seguintes. Pois é, um outro ponto é: qual que é a diretriz para que seja feita a divisão do patrimônio ou das operações para a próxima geração? Pode ser que a regra que vocês queiram adotar seja todo mundo vai participar de tudo, mas também pode ser legítimo que se prefira concentrar patrimônio para alguns herdeiros, operações para outros herdeiros. É, portanto, parte do acordo, mas que eu coloco aqui de uma forma a dar ênfase, que é qual será a diretriz para a divisão do patrimônio. Um outro aspecto é em relação ao testamento. Muitos nos procuram e falam assim: olha, fui orientado a fazer um testamento, será que é uma ferramenta boa? De fato, sim, ela é boa, e o que a gente precisa avaliar é se ela é apropriada ao caso, ao contexto de vocês. A gente precisa lembrar que quando se faz o testamento, a sucessão patrimonial, o inventário, ele vai ser necessariamente discutido judicialmente. Isso tem impactos de tempo que vai se levar para que haja uma resolução. Quando a gente fala de tempos médios, um inventário judicial ele leva entre 3 a 6 anos para que ele possa se resolver no judiciário, ao passo que, se for no extrajudiciário, ou seja, em cartório, você pode resolver isso em 3 a 6 meses. Você tem uma diferença de tempo. Lógico que esses dois tempos eles são médios, considerando que não vai haver disputas, não vai haver o contraditório. Então, o testamento aqui é um tema também. A gente sugere que todos conheçam a ferramenta e também as implicações de utilizá-la. Um outro assunto também bastante importante, também passa a ser uma decisão, é em relação à doação, a decisão de fazer a doação, também chamada de antecipação de legítimo, ou antecipação da sucessão, ou deixar para a herança. Um ponto importante aqui é que todos conheçam as diferenças entre a doação e a herança, mas claramente a doação vai permitir que se faça um bom planejamento. E aí eu faço uma ligação com a pergunta que ela é muito comum: como é que eu pago menos impostos, como é que eu consigo fazer dentro da lei, de uma forma a respeitar todos os dispositivos, mas fazendo uma utilização tributária. Via de regra, ao se fazer um planejamento da doação e da herança, você pode encontrar caminhos melhores. Você faz isso com o tempo, você pode levar semanas, meses, em alguns casos até anos, para amadurecer como que vai ser feita o processo da passagem de patrimônio para a próxima geração, ao passo que, se você tiver que fazer na totalidade por herança, vocês sabem que tem lá um prazo de 60 dias, você tem que abrir o inventário, você muitas vezes não vai ter tempo necessário para poder amadurecer as melhores decisões. E outros aspectos também, nós somos perguntados em relação ao controle. Puxa vida, e se eu transmitir as cotas da empresa para a nova geração, eu vou perder necessariamente o controle,
basta que a gente conheça aqui alguns mecanismos, um deles muito comum de se utilizar são as cláusulas de usufruto, que permite que quem doou se mantenha no controle e se mantenha recebendo lá os lucros, dividendos da sua cota-parte. Então, a nossa grande recomendação quando se considera a sucessão do patrimônio é que se faça um bom planejamento, que você procure um bom advogado, um bom contador e um bom especialista nesse assunto, dado que a natureza dele pode até ser do patrimônio, mas todas as decisões que vêm antes, elas vêm de múltiplas disciplinas. Estão aqui considerados planos individuais, planos da família. É preciso entender e respeitar as questões pessoais, particulares e familiares, que verdadeiramente são as diretrizes que irão nortear as decisões de divisão, do testamento, do planejamento da doação ou herança e das questões de controle. Então, o nosso convite é que vocês possam ganhar conhecimento sobre essas questões para tomar melhores decisões.